o time do Corinthians? Era para ter renovado em setembro do ano. O Bueno era para ter renovado ano passado, não renovaram. Tá, ok. O Aragá não deu. O Rodriguinho, pela enésima vez. Rodriguinho batia todo dia lá, falando, não quero ficar. Ó, mentira! O Dudu bateu na porta do Alexandre Matos. Palmeiras é um clube milionário. Presidente do Palmeiras. Aqui mais. Presidente do Palmeiras. Deixa eu falar, o Cueva, na porta do presidente de São Paulo, quer ir embora. Aconteceu o que com o Cueva? Ricardo Oliveira com o Modesto Ricardo Oliveira lá, quer ir embora. Ricardo Oliveira foi embora porque terminou o contrato. pra caramba, o torcedor do São Paulo tá feliz da vida. Com relação à venda, estamos dizendo tudo isso, mas o time do Corinthians está enfraquecido. Gente, o time do Corinthians, esse ano, é um time fraco. Por isso que eu falo. É fraco porque não foi bem administrado. Ele não era fraco, ele se enfraqueceu. Se enfraqueceu porque o presidente não repuseram a conseguiu altura. fazer Não tinha dinheiro. que os jogadores ficassem. Se contrata jogador e faz dívida, outro dia contratou o Arauz para pagar daqui um ano e meio, você desceu o pau. Escuta, quanto ganha o Sheik? Quanto ganha o Ralf? Quanto ganha o Danilo? O Ralf é bom jogador. Quanto ganha? O Ralf é bom jogador. Quanto que dá? Ganham muito. Se juntar os três, ô Sormani, dá próximo de 1 milhão se não for mais. O Ralf joga muito. Se não for mais. O Ralf é muito bom jogador. Beija, desculpa. Já foi. Não mais. Concordo. Não mais. O Ralf, ele foi excelente. Gente. Hoje em dia, ele não é esse jogador todo. Tudo bem. Fizeram por gratidão, se está certo ou errado. Não tem que fazer. Se vai fazer por gratidão, que pague do próprio bolso, não com o bolso do clube. O clube não tem nada a ver com isso. A homenagem, olha, vamos renovar por homenagem. O Corinthians, ele deu uma placa de prata pro Danilo, excelente homenagem e justiça. Já acabou. Tudo bem, também isso chama-se homenagem. Dá um contrato pro jogador, Benjamin, que não vai ser utilizado ganhando o que eles ganham. Eu concordo com isso. Eu tô discordando de todo o resto. Vocês vivem nesse filminho das 6 aí do destruímos você com exatamente. Você foi destruído. Deixa eu fazer uma pergunta catastrófica aqui. Vocês são teóricos. Aqui é o mágico de Oz, tem borboleta. Daí o ano satisfatório. Se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, é rebaixado. O ano é satisfatório? Como é que é o ano? Não, aí não. Se o Corinthians é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, é rebaixado. Como é que você classifica o ano do Corinthians? Péssimo. Catastrófico. Isso é uma coisa que pode acontecer, não pode? Não acredito. Acho que não. Matematicamente é possível. Mas não acredito porque tem muito time. Os times estão uma desgraça. Tem times bem O Corinthians piores. hoje precisa de 7 pontos, pela nota de corte, né? Precisa de 7 pontos hoje. Essa nota ela pode variar um pouco mais para cima, ou talvez cair um pouco mais. Mas hoje gira em torno de 7 pontos. São poucos jogos até o final. O Corinthians vai com o time reserva agora, certo? O Santos vai. Vai. Então, Então, deve, provavelmente... Mas qual é o time reserva? Vamos vai jogar e o Fagner será poupado. Isso já falou ontem. Sim. Entendeu? Porque ele tá com medo, ele perdeu. O Cássio também não, é porque o Cássio machucou a mão, não é isso? Machucou o dedo. Mas ali entre o Cássio e o Walter não tem Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Marlos. o Wilson. Não, acho que vai entrar o Marlos. O Marlon e o Carlos. Carlos Augusto. Eu quero dizer, de volante, o Ceará vai jogar sábado contra o Santos ou Douglas. Vai jogar sábado contra o Santos. Vai jogar sábado o Arauz que expulsou. Vai jogar sábado contra o Santos. Igual jogou. Tem Pedrinho. Igual jogou contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Mas aí só que com outros jogadores, né, Benjamin? Vai jogar com outros sim, mas aí é... De novo. O Corinthians perdeu do Ceará, eu lembro que uma discussão era quem era melhor no elenco. Aquela fase, o Ceará crescendo. O Ceará ganhou o jogo e muita gente falou, resultado normal. Pelo retrato do campeonato. O Ceará hoje está na zona de rebaixamento. Ceará é melhor que o Flamengo? Hã? O Ceará tem mais time que o Flamengo? Eu acho que não. Ganhou no Maracanã de 1-0. É verdade. Então, você vê, é algo perigoso. O Ceará poderia estar condenado, não está, está vivo ainda, está respirando. Então o campeonato ainda não está definido na parte de baixo. Eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, mas é um risco que ainda existe. E se o Corinthians, mais uma rodada, possivelmente vai sacrificar, um clássico com ele time reserva, ele pode voltar para o Campeonato Brasileiro numa situação desconfortável. O Palmeiras ficou irritada por conta da final do Campeonato Paulista. Acha que o Reinaldo protegeu o Corinthians. Mas não esteve do lado da Portuguesa em 2013. O Palmeiras está rompido com a federação, né? Então, ele não pode. Se fosse o Palmeiras na final, possivelmente ele não estaria... parte do clube convite, não é? Ele liga lá, tem vaga pra mim. Agora, se for Palmeiras, não vai chamar porque está rompido. Aí você vai falar, por que o cara vai ligar lá, me convida aí, quero ir? Olha, antes de ir para a próxima imagem aqui, o José Araújo de Alcântara, fala pro Rodrigo Bueno. Opa! Que ele é o melhor comentarista da Fox. Ele só fala a verdade. Tamo junto, Rodrigo Bueno. Eu quero agradecer e dizer que ele tem a mais absoluta razão. Araújo está completamente certo. Parabéns pela sua observação. Olha aqui, ontem o primo do Mano... Só um segundinho. Eu acho esse assunto do rebaixamento vocês estão passando palpitante. pano também. Vocês estão passando pano. Vocês não estão dando importância. Se tem um time grande, exatamente. Você vê como é que é. É o único time grande para mostrar do jogo de ontem. Olha, se o Cruzeiro, se o Santos ganhar do Corinthians, sábado,
a Chapecoense recebe o Vitória, que está lá na zona de rebaixamento. E é Se ela ganhar, o Ceará recebe o Botafogo. Se ela ganhar, cai para 1 ponto. 1 ponto. Aí começa o terrorismo. Matematicamente falando, o Corinthians precisa de 3 vitórias em 10 jogos. Não tem jogo fácil pro Corinthians. Só isso. Não tem jogo fácil pro Corinthians. É que ontem, pega a tabela do Brasileiro do Corinthians até o final. Não tem jogo fácil pro Corinthians. Não tem jogo fácil pra ninguém. Não, pra ninguém. Pro Corinthians especialmente. Pra ninguém. Pro Ceará tem jogo fácil? Não, mas tem jogo fácil. Então não dá pra contar com os pontos. Só é fácil, tranquilo. Olha, 10 jogos? Eu não sei. Ontem, vamos mostrar aí o Daronco e o Gabriel racharam o pau. É uma discussão e nós temos aí a legenda do que o Gabriel falou. Não temos o que o Daronco falou. Mas aí ficou um clima lá. Daronco fala pra ele, vai pra lá. Por parte do Daronco. Você criticando o Daronco. Opa. O negócio é o seguinte, peraí. A arma que o árbitro tem, a arma que o árbitro tem é o cartão. O juiz ele não pode cometer esse abuso de autoridade. Porque se é o jogador que faz isso com o árbitro, se a postura fosse inversa, o jogador peitando o árbitro... Peraí. Se é o jogador peitando o árbitro dessa forma, o jogador possivelmente iria para o chuveiro. Ele receberia o cartão vermelho. Isso foi abuso de autoridade do Daronco e ele deveria ser repreendido pela comissão de arbitragem. Porque essa situação, repito, o árbitro, se ele quiser ir punir o jogador, ele tem instrumentos para isso. Ele utiliza o cartão. Utiliza o cartão. Não precisa desse chilique. Mas começou ali, o cara passa o jogo inteiro apitando. O cara passa o jogo inteiro na orelha do árbitro apitando. O cara perde a paciência uma hora, cara. Concordo com o Mano. Não tem que ter esse chilique. Ele tem que puxar o cartão. Pegar o cartão, tá aqui. Se continuou, vermelho, até logo. Lógico. Acabou. Não tem que ter. O árbitro não pode fazer isso. Isso é abuso de autoridade. Aí eu concordo com o Mano. Excesso de whey protein isso aí, ó. Testosterona batendo lá no teto. Antes estava na moda ser careca, agora o árbitro tem que ser marombado, né? Aí ele intimida o cara. Não tem chance, hein? Ó, muita testosterona aí, seu irmão. Só dizer assim, imagina você pitando o jogo do Corinthians. No jogo na bola foi excepcional o trabalho do Daronco. Não, ele estava bem na arbitragem. Apitou pra caramba. Tá vendo, Daronco? Quando você quer apitar, quando você não fica com onda pra apitar jogo, mas você é bom pra caramba. Aí, apitou pra caramba. Parabéns, Daronco. O Mano é o cara que fala que os jogadores, presta atenção nisso aí, vocês dois, parem de fofocar. O Mano é o cara que fala, que árbitro no Brasil é frouxo. Sim. Que jogador monta no árbitro. Sim. Aí quando o árbitro vai lá e se impõe, como o Mano pede, como você pede, ele é estúpido. E olha a ingratidão, hein? O Daronco, hein? Cara, você tá um pouco de incoerência. Não. Então quando o árbitro se impõe, o senhor diz que não pode se impor. José Roberto Reich era assim, né? Existem formas. Artes marciais e ele se impunha fisicamente. Mas existem formas e formas de um árbitro se impor na partida. Que eu preciso chamar um negócio urgente. Não dá pra falar. Não dá. Ô, Mano, os árbitros brasileiros, o que você acha? Frouxo, tudo frouxo. Se tivesse bíceps, que nem eu aqui, ó, se não fosse frouxo, entendeu? Bando de frouxo, por isso que o jogador monta em cima dos caras. Ô, Mano, deixa eu perguntar um negócio pra você. O que você achou ontem daquela discussão do Daronco com o Gabriel? Você tá fazendo o número 2? Não, eu tô bombado. Que é que você achou que? Ô, Mano, o que você achou com o Gabriel? Da discussão do Daronco? Não pode gritar com o jogador desse jeito. Você falou que árbitro não é mas não pode, jogador do Corinthians, coitado, imagina. Existem formas e formas de uma pessoa se impor dentro de campo. Brincadeira, O Daronco, ele poderia ter se imposto perante o Gabriel com cartão amarelo. Fala, beleza, você tá falando do jogo inteiro? Cartão amarelo. Acabou a polêmica, cara. Não precisa desse chiliquinho. Mas aí, mano, isso não é se impor, Flavinho. Isso daí é abusar da autoridade que ele tem. Isso é ridículo. Ele abre um precedente. Ele abre um precedente. A partir do momento que ele trata alguém assim, ele dá margem para que as pessoas o tratem da mesma forma. Você acha que o jogador... Flavinho, eu repito, a imposição parte da postura do árbitro. Não é assim coagindo o jogador. Ele pode dar um cartão amarelo pro jogador. Essa é a imposição que ele tem que ter. Ah, beleza, não gostei da tua atitude. Gabriel, falou muito. Cartão amarelo pra você. Então você concorda. Outro dia você elogiou que fazia isso. Não, imagina. O Godoy era um lorde em campo. Ele virou pro cara assim, Sidraque, foi falta, baralho, pá, vermelho. O Gabriel fez exatamente isso com o Daronco. Critério. Sério, não tem critério. Bom, o André Luiz Bento fala pro Mano, a torcida do Corinthians vai fazer esse time ser campeão. Tá aqui o André Luiz Bento. É a tese do Mano. Vamos ver a torcida pro Mano e vamos ver como é que tá o aproveitamento dos números do Jair Ventura. E o Ventura chegou agora, é muito cedo, mas vamos ver o aproveitamento do Jair Ventura no Corinthians, como é que tá.
São 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados, 8 sofridos, 37,5% de aproveitamento. 8 jogos, mas o que você acha, mano? Olha, é complicado. Não, eu acho que é uma análise até injusta, claro. A gente tem que expor os números aí e o que ele tem apresentado até agora. Mas ele pega um time aí praticamente em frangalhos, não só tecnicamente, mas psicologicamente também. E aos poucos ele vai tentando reverter. Essa estratégia que está todo mundo criticando, que ele utilizou contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, ele até foi inteligente. Eu também, a princípio, critiquei, principalmente pela forma como o Corinthians jogou no... Mano, foram uma contra o Flamengo, não é isso? Isso. Uma contra o Flamengo e a outra foi no Itaquerão foi brasileiro, ali no Corinthians. Contra quem? Contra o... Eu vou descobrir aqui. O Inter? Não, o Inter empatou. Perdeu pro Inter, perdeu pro Grêmio, empatou pro Inter. Peraí, vou ver aqui. Foi Sport? Não. Eu vou ver aqui. Perdeu pro Palmeiras, empatou com o Flamengo. Sport, gol do Danilo Avelar, é isso mesmo, acho que é isso. Ganhou do Sport e ganhou do Flamengo. Ô, mano, o Diego Dielson... Mas só com relação ainda à análise do retrospecto, Benja, eu acho que o Jair tem mudado aos poucos a postura do time do Corinthians. Eu entendo que isso que ele tem utilizado aí como estratégia, extremamente defensiva e tudo mais, é importante para um time que tem limitações, como é o caso do Corinthians hoje. Ele tem trazido o que ele precisa fazer para dentro da sua casa, diante da sua torcida, ali nos seus domínios. Eu acredito que esse jogo contra o Cruzeiro permanece em aberto. O Diego Dielson, legal, né? Diego Dielson. Você está em alfa hoje, né? Nome de locutor. Você está em alfa, né? Eu lembro uma vez que eu já não era tão moleque, mas eu ouvi você falando do Dinelson. Você falou, é o novo Rivelino, lembra? Dinelson operou a orelha, lembra? Operou a orelha? Eu tava ouvindo a Rádio Globo, ele falou assim, olha, tá surgindo o Dinelson do Guarani, será o novo Rivelino. Não. O Diego Dielson, ele fala que, Benja, digamos que o... Você, mano. O Diego Dielson, ele fala aqui, Benja, digamos que o Daronco desse o amarelo e logo depois o Gabriel fizesse uma falta para amarelo e fosse expulso. Será que o Mano continuaria a pensar da mesma forma? Com relação ou iria dizer que o cartão foi exagero, que era só divertir verbalmente o jogador? Não. Eu acho que o árbitro ele tem esse recurso também de administrar uma determinada situação com advertência verbal. Ele pode chegar no jogador e chamar a atenção do jogador, como ele já havia... feito para alguns dentro de campo ontem. Inclusive para o Gabriel. Inclusive para o Gabriel. Mas eu acho que em determinado momento, quando o jogador começa a encher o saco, ele não tem que dar esse tipo de piti. Ele tem que advertir com o cartão amarelo. O Robson M. O jogador precisa ser inteligente. Robson o quê? M. Martins. Não sei. Robson M. Não, você está falando tanto... Pode ser primo do Mr. M. O Robson M fala, ontem as alterações do Jair Ventura foram uma piada. Tirar o Jadson foi um cúmulo. Ele matou o time. Concordo. Sim. Fisicamente, o Jadson ele tirou o Jadson para colocar o único cara que estava dando profundidade pro time era o Cleison. É o único time que tinha vontade de... O Matheus Vital ficou no jogo. O Matheus Vital, vou dizer um negócio para você. O Matheus Vital tá com impaludismo. O Cleison ele deveria ter saído na hora do gol do Cruzeiro. Na hora do gol do Cruzeiro. Se a gente puder reprisar... Peraí, se a gente puder reprisar o gol do Cruzeiro... Chega atrasado é o Romero na marcação. Toma o drible, não tem a perna. Pascoal, analise o lance. Analise o lance. Passa o gol. Analise o lance. Por gentileza, produção. Passem o gol do Cruzeiro. Analise o lance. Aquele cara que vai impedir que o Thiago Neves talvez consiga cabecear da forma como ele cabeceou. O posicionamento da zaga do Corinthians foi ridículo também, porque quem deveria estar marcando o Thiago Neves foi o próprio Danilo Avelar, que está marcando o Barcos, quando o Barcos deveria ser do Henrique, que inclusive a bola bate nele de novo. Agora você chegou numa real. Agora, entra no gol. Fala do Romero. Fala do Romero. O Egídio vai na linha de fundo, dá um corte, o Romero não tem perna para acompanhar, dá um outro toque na bola. Foi uma falha de marcação, mas se ninguém cruzar, Pascoal, não tem jogo. Aí, a falha menos grave foi do Romero. Você não pode culpar o Cleison, que tem 1,5 m, vai disputar a bola na área. Eu não vou mais discutir. Não, eu tô tenso, porque é o seguinte, onde estão os volantes? O Thiago Neves, até onde eu saiba, ele é um meia. Não deveria ser o Cleison que deveria estar acompanhando. Tem a imagem lateral, passando bom dia foco. Cadê o Ralf? Cadê o Gabriel ali? O Cleison, ele passa na hora que acontece a jogada, porque o Thiago Neves, ele dá o lançamento pro Egídio, na hora que acontece o lançamento. Primeiro, quem já não dá o abafa no Thiago Neves é o Matheus Vital. O seu Matheus Vital já deixa o Thiago Neves cruzar a bola pro outro lado da área. Segundo lance, o Matheus Vital se desloca, o Cleison permanece. O Thiago Neves, enquanto o Egídio está dominando a bola lá na ponta esquerda e tentando passar pelo Romero para fazer o cruzamento, o Thiago Neves não é que ele corre, ele caminha na direção da grande área e o Cleison só olha o Thiago Neves. Só olha o Thiago Neves. Eu só queria dizer o seguinte, o jogador do tipo do Cleison, o Romero, esses caras não tem que estar dentro da área. Eles têm que estar fora. Porque se houver... Exatamente. Se houver uma segunda bola, esses caras pegam. Porque se eles estiverem dentro da área, tiver uma segunda bola... Esse é o lance. Porque o Cleison está dentro da área.
o Edilson cruza e sai o gol. Os caras falam assim, Edilson, o que você está fazendo na área? Mas a partir do momento que a bola vai para a esquerda, o lateral direito volta, gente. Eu acho que é preciso um pouco de voluntarismo, sim. O seu Newton Santos, por exemplo, era proibido de passar do meio de campo na Copa do Mundo 58 e foi lá e fez um gol, foi? Por exemplo, o próprio Sormani criticou aqui, o Lucas Lima na frente dele. Regras, é isso? No evento recente, qual foi um gol que o Palmeiras tomou? Eu não vou me recordar qual foi o jogo. O próprio Sormani falou, o Lucas Lima não acompanha. Ele deixa o jogador se deslocar. O Lucas Lima no meio de criação. Aí era uma jogada que foi Santos e... Eu não lembro desse lance. Foi o jogo do Palmeiras. Foi lá no meio campo. Foi lá no meio campo. O jogador que está ali com ele. Ali era a função dele. O jogador estava no espaço do Lucas Lima. Olha aqui. Não é o caso aí. O Danilo Pérez fala para você e sem comentário. Tá todo mundo gritando. Danilo Avelar? Ouve só, tá todo mundo gritando, se ofendendo. E você não, você tá aí. Não, eu só dou minha opinião aqui, eu não estou ofendendo ninguém. Olha aqui, só estou dando minha opinião. Eu só estou gritando aí. O Danilo Pérez fala que o Pascoal, em 5 jogos do Jair Ventura na Copa do Brasil, somando o Botafogo e o Corinthians, os times dele chutaram apenas 4 bolas no gol no total dos 5 jogos. Segundo ele fala aqui, que você não comentou a respeito disso. O Flávio acabou de dizer que ele quer saber qual jogador do Corinthians vai chutar no gol. É uma aposta aqui. Pascoal. Vamos ouvir agora o Mano Menezes, o repórter está fazendo a pergunta. Ele fala, peraí. E eu vou falar agora para você. Não interromper, ele podia ter esperado. Mas o conteúdo, Pascoal, o que foi? Tô esperando você acabar de falar assim. Nossa, tá tudo zen hoje, né? Você falou pra eu ficar quieto, eu fui falar e não deixou. Agora que eu tô esperando ele falar, eu fico olhando pra cara dele. Ele tá com essa cara de pinico, eu não sei nem porquê. Mas não vai cara de pinico! Mas não vai fazer o número 2 na minha cara, porque eu tô cara de pinico. Ó, deixa eu falar igual pra você. Passei demais, Pascoal. Isso é uma coisa espetacular. Vai, manda lá. Sabe o que acontece? Não tá lá rodando. A imagem não tá lá. Então ele mandou enrolar. Segura aí um pouquinho que nós vamos achar aqui onde ela vai. Então vai lá. Mano, por mais que no placar dos sonhos o torcedor imaginava uma vantagem maior, mas depois da eliminação... que eles imaginavam essa vantagem maior? Se nós não havíamos ganho nenhum jogo em casa como eu ia te mandante no mata-mata. Mas se puder ganhar de 2, 3, 4, aí todo mundo vai preferir. Você preferiria. Mas tem que sair de algum lugar aquilo que a gente pensa, né? Eu sempre falo, não posso acordar de manhã e pensar coisas absurdas, tem que ter uma certa lógica. O torcedor também é lógico. Ele quer, mas ele sabe que o futebol tem lógica, ele sabe quem a gente ia enfrentar. Claro que queríamos ganhar por mais. Se não quiséssemos, tinha ficado tocando a bola atrás quando fizemos 1-0. E a gente buscou fazer o segundo gol, né? Mas a gente não pode criar essa coisa assim de que o resultado não foi bom. Senão daqui a pouco passa que o resultado não foi bom. O resultado foi bom.